A conversa tomou um rumo inesperado quando o noivo, com voz firme, anunciou: minha mãe vai morar no seu apartamento. Ele justificou a decisão como uma questão de equilíbrio. Você se mudaria para o meu espaço maior, enquanto ela ocuparia o seu, que é menor. Nikita, impassível, apenas assentiu e tomou um gole de café, como se a proposta fosse a coisa mais natural do mundo. Na cabeça de Nadia, porém, as peças não se encaixavam. Ela franziu a testa confusa. Espere. Sua mãe vai morar no meu apartamento? Não estou entendendo direito. A ideia de uma reunião romântica com um homem que amava certamente não incluía essa surpresa. O que há de tão complicado nisso? Rebateu Nikita com um tom que misturava paciência e obviedade. Nós estamos juntos construindo uma relação. Precisamos organizar as coisas para que todos fiquem confortáveis. Você viria morar comigo, e sua casa ficaria livre justamente na hora certa. Nadia, porém, sentia um nó na garganta. Aquele apartamento não era apenas um endereço. Era o resultado de anos de trabalho, cada móvel escolhido com carinho, cada detalhe pensados para criar um refúgio que fosse só dela. Eu me esforcei tanto para ter esse cantinho. Comprei tudo do jeito que gostava, decorei com cuidado. Não era bem assim que eu imaginava as coisas, murmurou, olhando fixamente para o copo de suco de laranja, como se as respostas estivessem ali. Nikita não esperava aquela resistência. Você acha que minha mãe não merece um lugar decente? Que não tem o direito de viver em um ambiente bem mobiliado? Questionou, com um tom de voz que de repente ficou cortante. Não é isso, Nadia se apressou em esclarecer, constrangida. É só que eu nem pensava em alugar esse espaço. É meu refúgio, meu lugar no mundo. O rapaz tentou suavizar a situação, pegando-lhe a mão com delicadeza. Nada de ruim vai acontecer com seu apartamento. Minha mãe é extremamente organizada. E nós dois vamos morar juntos, no meu espaço. Você mesma disse que gosta dos meus apartamentos. Trabalhei anos para ter um lugar à altura. Ele sorriu, como se a lógica fosse irresistível. Mas Nadia precisava de tempo. Aqueles 6 meses ao lado de Nikita haviam sido os mais felizes de sua vida. Nunca antes ela se sentirá tão conectada a alguém. No entanto, entregar as chaves de seu apartamento para a mãe dele, sem sequer um pedido formal de casamento, era um passo que ela não estava disposta a dar sem reflexão. Nikita, acho que precisamos conversar mais a fundo, disse, após alguns segundos de silêncio. Posso dividir meu espaço com sua mãe, sem problemas. Mas por enquanto não vou me mudar para sua casa. A resposta pegou o rapaz de surpresa. Como assim não vai se mudar? Ele repetiu incrédulo. Nadia, porém, mantinha-se firme. Depois do meu último relacionamento, decidi que só moraria com um homem depois do casamento. Ela continuou com voz serena. Podemos seguir nos vendo, alternando as noites, desenvolvendo nosso relacionamento. Mas agora preciso ir. E sem mais delongas, levantou-se e se despediu, embora não tivesse nenhum compromisso urgente. Naquele momento, porém, sabia que era melhor encerrar a conversa antes que as emoções tomassem conta. 2 semanas depois, Nikita finalmente fez o pedido, não com pompa ou surpresas elaboradas, mas durante um jantar íntimo, entregando-lhe um anel com simplicidade. Nadia aceitou. 1 mês mais tarde, estavam oficialmente casados. Ela arrumou suas coisas e se mudou para o apartamento do marido como combinado. Até que em um passeio pelo parque durante um julho abrasador, Nikita iniciou uma conversa que Nadia já temia, sobre minha mãe. Ela chega amanhã à cidade. A notícia foi como um balde de água fria. Espere amanhã? Nadia repetiu, atônita. Como assim? Preciso preparar o apartamento, guardar minhas coisas. Ela pode ficar 1 ou 2 dias conosco, se preferir, respondeu Nikita com uma tranquilidade que só aumentava a irritação da esposa. Pelo menos me dê alguns dias para me organizar. Não dá para simplesmente me colocar diante de um fato consumado, protestou ela, com um tom de frustração na voz. Claro, minha querida. Alguns dias, então, concordou ele, selando a promessa com um beijo. No dia seguinte, a sogra de Nadia fez sua entrada triunfal, ou melhor, uma entrada teatral. A mulher empurrou a porta com força, arrastando 2 malões pesados que caíram no chão com estardalhaço. Filhote, você é mesmo um ingrato, declarou sem cerimônia, chutando levemente uma das malas. Pensei que de você sairia um leão nobre, mas não passa de um besourinho insignificante. Tamara Arkadievna, esse era seu nome, nem sequer tirou o casaco antes de adentrar a sala, como se o lugar já fosse dela por direito. Nikita, visivelmente desconfortável, tentou justificar-se. Mãe, eu tinha uma reunião importante de manhã. Até contratei um táxi executivo para buscá-la e acompanhei todo o trajeto pelo aplicativo. Ah, é? E onde está minha água então?
Vou desidratar aqui enquanto você inventa desculpas, retrucou a mulher, lançando-lhe um olhar fulminante por cima dos óculos. Vou buscar agora mesmo, disse o filho, apressando-se em direção à cozinha. Nádia, que lavava frutas na pia, foi empurrada sem cerimônia pelo marido. Nikita, o que está acontecendo? Perguntou, surpresa com a atitude brusca. É a minha mãe, como sempre, ele resmungou, enchendo um copo e saindo em disparada. Era a hora de Nádia conhecer de perto sua sogra. Com uma bandeja de frutas nas mãos, entrou na sala com um sorriso cauteloso. Tamara Arkadievna, prazer em conhecê-la. Sou a Nádia. Não precisa gritar, menina. Ainda não sou surda, respondeu a mulher, ajustando os óculos para examinar a nora com um olhar crítico. Chega mais perto, deixa eu ver direito essa tal moça que meu filho arrumou. A sogra pegou um pêssego da bandeja e começou a girá-lo entre os dedos, como se avaliasse um objeto suspeito. Diga-me uma coisa, Nádia. Como, na sua opinião, uma pessoa deve comer esse pêssego? Perguntou, com um tom que misturava desafio e ironia. Nádia, confusa, não entendeu a pergunta. Como assim? Como comer? Tamara Arkadievna soltou uma risada seca. Ah, então vocês combinam mesmo. Meu filho é um tolo, e você não parece muito mais esperta. Ela apontou para a fruta. Olha o tamanho desse pêssego. Minha boca é pequena, e ele é enorme. Como vou dar uma mordida sem fazer bagunça? Por que não trouxe um pratinho e uma faca? Ou será que você quer que eu suje o sofá do seu marido? Que tal manchar a casa dele? Nádia, sem saber como reagir, limitou-se a balbuciar. Desculpe, já trago. Correu para a cozinha e voltou com os utensílios necessários, colocando-os ao lado da sogra com cuidado. Tamara Arkadievna, satisfeita, cortou uma fatia da fruta antes de lançar a pergunta que Nádia já temia. Agora me conte, quem é você? Do que vive? Porque esse meu filho nunca me diz nada direito. E assim, sob o olhar inquisidor da mulher que agora fazia parte de sua vida, Nádia percebeu que sua batalha pelo seu cantinho no mundo estava apenas começando. Se havia algo que Nádia detestava ao buscar emprego eram perguntas do tipo, conte sobre você. Ela havia se formado em finanças, mas trabalhava como designer de interiores, uma escolha que lhe trazia muito mais satisfação. Respirou fundo, trouxe da cozinha uma bandeja com chá e, segurando a xícara entre as mãos, posicionou-se junto à janela. Para que serve esse tal de design? É só jogar dinheiro fora, cortou Tamara Arkadievna, servindo-se de mais uma fatia de pêssego. Coloca uma mesa aqui, um sofá ali, uma TV na parede e pronto, a sala está pronta. Vocês inventam um monte de bobagens só para sugar o dinheiro das pessoas honestas. Nádia sentiu o comentário como uma faca. Acho que a senhora não entende a essência do design, tentou explicar, contendo a irritação. Ele não é só decoração, é o que dá alma a um lar, que revela a personalidade de quem vive ali. A sogra soltou uma risada seca. Que personalidade, menina? No túmulo todos são iguais. Ali está a sua tal individualidade, ponto. Com um gesto desdenhoso, balançou a fatia de pêssego antes de devorá-la. Você pensa demais. Isso faz mal, devia agradecer a Deus por ter ao seu lado um homem com dinheiro. Ganhar, gastar, aproveitar a vida, comer, dormir, viajar de vez em quando e fazer filhos. É só isso que importa. Tamara Arkadievna, inspirada, parecia disposta a filosofar. Essa sua tal individualidade não serve para nada. Nenhum design você leva para o outro mundo. O desdém pela profissão de Nádia doía mais do que qualquer crítica. Mas antes que pudesse responder, a sogra pegou a xícara de chá, provou e torceu o nariz. Que lama é essa? Como consegue beber essa porcaria? Se não sabe fazer um chá decente, nem quero imaginar como cozinha. Nádia conhecia cada etapa do preparo daquele chá, verde, elite, importado da China, com temperatura e tempo de infusão calculados. O que tem de errado com o chá? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Essa cor nojenta, sem gosto, frio, uma água suja, decretou Tamara Arkadievna, empurrando a xícara. Vá já fazer um chá direito. Nádia obedeceu em silêncio, dirigindo-se à cozinha. Nick, percebendo a tensão, seguiu-a. Enquanto revirava os armários em busca de saquinhos de chá, algo que nunca usava, Nádia sentia as mãos tremerem. Amor, por que está tão nervosa? Nikita a abraçou pelos ombros, tentando acalmá-la. Mas ela se soltou bruscamente. Nikita, com todo o respeito, mas sua mãe está ultrapassando todos os limites. Não sou sua empregada. Ela nem me conhece e já me trata como lixo, desvalorizando tudo que faço, tudo que amo. Não vou tolerar isso. A voz falhou, mas o tom era firme. Ele tentou justificar, é o jeito dela, Nádia. Sempre foi assim com todo mundo. Você não imagina como foi difícil para mim quando criança, não me importa, Nikita cortou ela secamente.
Sua mãe não vai morar na minha apartamento. Isso está fora de questão. Não deixarei que ela entre no espaço que criei com tanto carinho. Por mais que eu te ame, não vou permitir. Virou-se para a janela, os punhos cerrados. Como assim não vai morar? Nós combinamos. Ele protestou, confuso. Não se muda um acordo assim do nada. Pois é exatamente assim que se faz, respondeu Nádia, sem olhá-lo. Sua mãe não me respeita desde o primeiro segundo. Acha mesmo que eu vou abrir as portas do meu lar para ela? Prefiro que você se mude do que ela pisar aqui dentro, sua. A palavra não saiu. De repente, tudo escureceu. Um impacto surdo, e ela estava no chão, a boca cheia do gosto metálico de sangue. Como você ousou chamar minha mãe? Nikita rosnou, pairando sobre ela como uma sombra ameaçadora. Era a primeira vez que Nádia ouvia daquele jeito, os olhos injetados, os dentes à mostra, os punhos ainda cerrados. O medo gelou suas veias. Uma voz interior, clara e urgente, rompeu o pânico. Acorde, Nádia. Você se casou com um psicopata disfarçado. Tocou no ponto fraco dele, a mamãezinha. Agora ele mostra quem realmente é. O corpo doía, a respiração ardia, mas a mente funcionava a mil, ele é mais forte. E não está sozinho, a mãe será testemunha a favor dele. Resistir é inútil. Você precisa acalmá-lo agora, ganhar tempo e sair daqui. A voz continuou, implacável. Diga exatamente o que ele dizia para a mãe quando ela o batia na infância. Aposto que foi criado assim. Você está certa, mamãe. Desculpe, eu entendi. Vou me corrigir e fazer como a senhora mandou. A mãe dele vive pela regra de que só ela cabe ter razão. Repita isso. Agora. Nádia se levantou com esforço, forçando um sorriso constrangido. Você tem razão, Nikita. Desculpe. Eu entendi. Vou me corrigir e fazer como você disse. As palavras saíram mecânicas, mas surtiram efeito. A expressão dele amoleceu, embora os olhos ainda brilhassem perigosos. Amanhã mesmo eu levo a Tamara Arkadievna para ver seu apartamento, continuou Nádia, repetindo o script que a voz em sua cabeça ditava. E se você voltasse a falar assim da minha mãe, a ameaça pairou no ar, pesada. Eu te deixo em um estado que vai passar um mês rastejando e pedindo perdão. Ele saiu da cozinha, batendo a porta. Com as mãos trêmulas, Nádia pegou o celular e digitou para o pai. Pai, Nikita é um psicopata. Ele me bateu. Quase me matou. Por favor, venha me buscar agora. Chame o Igor também. 3 pontos de exclamação. Não havia tempo para mais. Leve esse novo chá para sua sogra e diga que tem uns doces deliciosos para ela. Estão na sua bolsa na entrada, foram presentes de uma cliente agradecida esta manhã. Sua missão é abrir a porta sem fazer barulho. Seu pai e seu irmão precisam entrar sem serem vistos. Com a cabeça latejando, Nádia obedeceu. Seu chá, Tamara Arkadievna disse, colocando a xícara na mesa. E olha só, tem uns bombons incríveis para a senhora. Vou buscar. Caminhou até o corredor, tossiu alto ao destrancar a porta. Enquanto espalhava os chocolates finos diante da sogra, enviou outra mensagem. Pai, ele me bateu. A porta está aberta. Quando viu o pai, um ex-atleta de boxe, ainda em plena forma aos 55 anos, entrar na sala, Nádia se levantou de um salto e se escondeu atrás dele, como uma criança apavorada. Bom, Nikitinha, a voz do pai era calma, quase amigável. Toda ação tem uma consequência. Um golpe seco. Nikita desabou no chão inconsciente antes de entender o que acontecerá. A mãe de Nádia e seu irmão, Igor, entraram em seguida. Pelo jeito, a vida de casada acabou antes de começar, disse a mãe, gelada, lançando um olhar de desprezo a Tamara Arkadievna. Coxa, ajude sua irmã a pegar as coisas. Quem são vocês? O que fizeram com meu filho? Berrou a sogra, pegando o celular. Vou chamar a polícia. Todos vocês vão pris. Vou explicar no seu idioma, interrompeu a mãe de Nádia, aproximando-se com uma calma aterrorizante. Antes de ser advogada, ela e o marido haviam administrado um posto de gasolina nos anos 90, uma época em que se aprendia a lidar com certos tipos de gente. Você e seu filhinho são uns parasitas de merda. Se ele ganhou uns trocados na vida, não dá o direito de encostar a mão na minha filha. A voz era baixa, mas cada sílaba soava como uma sentença. Vou arrumar as coisas para que ele desapareça da vida dela por uma década. E quando reaparecer, vai estar tão fudido que nem a sua mãe vai reconhecer. A mãe de Nádia ajustou a luva com um gesto brusco, os olhos fixos como lâminas. Amarre essa sua luva direitinho e fique quieta aí no seu canto, sem chamar atenção. Senão, eu mesma resolvo você agora. Entendido? Não era uma pergunta, era uma advertência gravada a fogo. A sogra, imóvel, baixou a cabeça como se o chão pudesse engoli-la.
Se você erguer os olhos uma única vez enquanto a gente arruma essas coisas, pode esquecer qualquer chance de sair daqui inteira. Um silêncio pesado tomou conta do cômodo. A mãe de Nádia se aproximou de Nikita, ainda caído no chão, e checou seu pulso com 2 dedos. Vivo, mas essa lição vai doer por muito tempo. Um sorriso frio curvou seus lábios. E aí, Vitya, gostou da história? Do outro lado da mesa de um restaurante luxuoso, Nádia brincava com a haste do copo de vinho, os olhos fixos no anel que o novo pretendente lhe oferecia, tremulante entre os dedos. Eu sei que você queria um simples sim ou não para o seu pedido. Mas, infelizmente, a minha vida não funciona assim. Seu tom era leve, quase brincalhão, mas as palavras caíram como pedras. Antes de me pedir em casamento, pense bem. Meu apartamento é meu apartamento, e de mais ninguém. E se um dia você achar que pode levantar a mão para mim? Ela fez uma pausa, como se a ideia fosse tão absurda que nem precisava terminar a frase. Bom, você já sabe como isso termina. Ah, e meu irmão? Também é boxeador. Um sorriso irônico iluminou seu rosto enquanto ela olhava pela janela, onde o céu noturno se estendia, cheio de promessas e ameaças iguais.